tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde a principal causa de morte evitável em todo o mundo. A organização estima que 1/3 da população mundial adulta, isto é, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, sejam fumantes. Pesquisas comprovam ainda que aproximadamente 47% de toda a população masculina e 12% da feminina no mundo fumam. E esse é o tema do Em Pauta de hoje, já que no dia 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E para falar sobre esse assunto está aqui comigo a Luciane Colsetti, que é médica pneumologista, a Simone Bernan, que é psicóloga, e também o Edson Silva, que é enfermeiro. Bom, a gente acabou de dizer que é uma causa de morte evitável e a gente sabe dos malefícios, né? Eu gostaria que a senhora explicasse então um pouco sobre os malefícios que o tabagismo causa no organismo da pessoa mesmo. Bem, vai desde doenças respiratórias, né, como enfisema, DPOC, bronquite crônica, até neoplasia de pulmão, de esôfago, de estômago, de bexiga, estão relacionadas à questão do tabagismo, doenças vasculares, né, AVC isquêmico, doenças cardíacas, como o infarto do miocárdio, a própria angina por obstrução vascular, né? Obstrução vascular periférica, trombose venosa, isso está muito relacionado com o hábito de fumar. É uma série de doenças causadas pelo fumo. Sim, tanto o fumo passivo quanto o fumo ativo, né? Todos ficam expostos a esses mesmos malefícios. E a questão da dependência química, na questão mesmo química, né? Depois a gente fala com a Simone um pouco da questão mais psicológica disso. Por que é tão difícil de parar? Tem essa dependência muito forte? Tem pessoas que são mais propensas a essa dependência ou não? Não, isso varia de cada paciente, né? Mas assim, tem alguns pacientes que têm uma dependência química maior, tem um grau de fissura maior, né? Acaba dando mais ansiedade, pode dar inclusive até sintomas gastrointestinais, né? Em função da parada de fumar, né? Quando o paciente para de fumar num primeiro momento, pode às vezes até acontecer aumento da tosse, né? Isso é uma coisa esperada, às vezes o paciente acha que ele está piorando porque parou de fumar. Na realidade, são os cílios que tem lá dentro dos brônquios que acabam voltando ao seu batimento normal e estão procurando fazer a limpeza, né, da via respiratória. Então, são vários os sintomas assim, que podem estar relacionados. Pode acabar tendo o paciente dor de cabeça, isso é comum acontecer por parar de fumar, né? Mas esses sintomas são passageiros? São passageiros e, por exemplo, cefaleia, a dor de cabeça, tonturas, isso é pela melhora da circulação sanguínea cerebral, né? O paciente para de fumar, melhora a circulação, assim como melhora a circulação periférica também. Então, pode começar o paciente a ter formigamento nas mãos e nos pés. Num primeiro momento, ele pode até achar que são sintomas ruins, né? Mas, na realidade, é o organismo dele que está voltando a funcionar como deveria. E tem a questão dos hábitos, né? Eu fui recentemente nessa reunião do grupo de vocês, conversei com algumas pessoas e a maioria tem dificuldade. Por exemplo, um senhor relatou, quando pior para mim é na hora do café da manhã, porque era o momento que eu sempre fumava, ou na hora do chimarrão. Sempre o fumo está associado a alguma outra atividade que essa pessoa segue fazendo. Muitas vezes a pessoa estruturou a vida dela, o comportamento dela associado ao cigarro, né? Tem pessoas que chegam para a gente no grupo que fumam há 50 anos, 60 anos, né? Então, a vida deles sempre ficou associada ao cigarro, né? Ou depois do café, fuma um cigarro, depois do chimarrão, fuma um cigarro, quando entra no carro, fuma um cigarro. Então, o cérebro associa tudo isso, né? Então, uma das dificuldades que as pessoas têm quando param de fumar é que tem essa associação. Às vezes já passaram por todo esse momento que a Luciane falou, de abstinência química, mas ainda sentem muita dificuldade no momento da associação,
né? Ou chegam numa situação de bar, numa situação de visita, que lembram que poderiam fumar o cigarro, né? Então, esse é um trabalho que a gente faz no grupo, das pessoas detectarem o que estimula elas para fumar e poder separar, de poder ir a um lugar sem necessariamente fumar. Bom, né? a gente está falando bastante do grupo. Eu gostaria que o enfermeiro explicasse um pouquinho para a gente esse grupo que, pelo menos vocês três, estão há 3 anos, né? Isso. O trabalho com o tabagismo em Novo Hamburgo já desde 2009, né? A gente está no grupo há 3 anos, eu, a Luciane e a Simone. Basicamente, assim, a referência nossa é junto à Casa de Vacinas, aí na Frederico Link 900. O trabalho é semanal, a gente tem 4 encontros seguidos, uma vez por semana, nas quintas-feiras. Depois a gente faz um espaçamento de 1 semana e retoma com o grupo 15 dias após. E depois se faz encontros a cada 1 mês, 2, 3 meses. Se mantém pelo menos um contato com os clientes por 1 ano. Né? Essa permanência no grupo, como se fosse um ferrolho para eles, né? Naquele momento assim que balança, pode ter uma recaída, ele volta no grupo. A quinta-feira é o nosso reduto e é o encontro que a gente faz com essas pessoas para mobilizá-las e mantê-las distante do cigarro, né? É importante ressaltar, Jane, que a gente, este ano de 2014, em torno de 80 pessoas nos visitaram na casa, já participaram dos grupos, em torno de 50% dessas pessoas conseguiram parar de fumar. A gente tem uma abstenção, uma fuga do trabalho, né, da continuidade, de abandono, na verdade o termo seria esse, de abandono de 30%. Né, que é aquelas pessoas que começam e acabam desistindo, né? Mas então um índice satisfatório de 50%, eu acredito que a gente está buscando melhorar isso, né? E essa é a mobilização, tanto da parte psicológica quanto da parte clínica do nosso grupo, acho que é fundamental, né? E a gente traz boas experiências, né, do nosso trabalho e as pessoas também trazem informações relevantes para o grupo. Então a questão do grupo mobiliza e faz com que elas ganhem força para conseguir parar de fumar. Como essas pessoas chegam até vocês? Elas voluntariamente ou elas são indicadas pelo próprio sistema de saúde? O sistema hoje funciona da seguinte maneira: o usuário ele busca um atendimento clínico em qualquer unidade de saúde do município e aí ele é referenciado pelo profissional da rede, um clínico, o gineco, qualquer profissional, o próprio enfermeiro, pessoal do serviço social, um atendimento psicológico, nós temos os CAPs também que nos referenciam. E aí essas cartas de referências chegam até o nosso serviço, a gente abre uma agenda de recebimento dessas cartas e aí à medida que a gente vai fazendo um contato para chamá-los para uma primeira entrevista, onde a Simone conversa com cada um deles, junto comigo e com a doutora Luciane, e após isso eles são encaixados num grupo, em média de em torno de 20 a 25 pessoas, se estabelece como um parâmetro para se iniciar um trabalho de 4 semanas depois. E principalmente nessas primeiras 4 semanas, né, o que é observado, como é que é o trabalho, eu não sei quem é que pode colocar aí, vocês fiquem à vontade. Nós temos, isso vem direto do Estado, né? Os blocos que são a ser trabalhados. Num primeiro momento, a gente trabalha os efeitos do cigarro, né? Para todo mundo ter o conhecimento da situação que está, né? Como vai ser o trabalho, se explica os métodos de parar de fumar. Existe um método de parada abrupta e um outro que é por redução de quantidade ou redução por tempo de uso, né? Que é todo um processo que a gente explica. Num outro momento, a gente vê como é que vai ser a crise de abstinência, né? Que se explica todas as questões para as pessoas saberem o que vão passar. Depois se explica também técnicas de relaxamento, né? Se marca com o grupo um dia para parar de fumar e qual o método que a pessoa vai escolher, né? E vai se acompanhando isso. E neste processo que a gente vê que muitas vezes, quando a pessoa vê que vai depender muito da atitude dela parar de fumar e que não vai, não é um grupo que a gente só vai pegar um remédio e vai embora, que as pessoas, muitas desistem. Acabam desistindo. Né? Mas aquelas que continuam, vamos dizer, tira esses 30% das pessoas que desistem, as que vão até o fim das 4 sessões e depois continuam, posso te dizer que a maioria para de fumar. Né? Nem sempre a maioria, aquela que parou de fumar, vai continuar parado no decorrer dos anos, né? Que daí é outra situação. Mas a maioria que fica, que suporta aquela ansiedade, aquele método de tratamento, a maioria para de fumar. E por que é tão difícil parar de fumar? É mais a questão do hábito, será? Ou é essa questão química mesmo?
Na realidade, as duas coisas, né? As duas coisas juntas, né? Mas a questão química com a medicação ameniza, né? E com o passar dos dias e das semanas desaparece, né? O problema maior é a questão do hábito do dia a dia. E uma coisa importante, assim, ó, normalmente para iniciar a fumar é um hábito, é uma questão coletiva, né? Envolve pessoas, geralmente, ou grandes alegrias, ou profundas tristezas, né? Mas engloba normalmente mais pessoas. Ninguém começa a fumar sozinho. É muito Normalmente difícil. Tem alguma influência, ou o grupo todo fuma. Exato, ou a família fuma, então existe estímulo de outras pessoas, né? E para parar de fumar é um ato isolado. Mesmo às vezes que a família esteja querendo e que o apoie, né? Muitas vezes, em função às vezes até da ansiedade, às vezes vem algum familiar que tanto estimulou, né, chega e diz para ele assim, poxa, eu preferia te ver fumando do que nessa ansiedade. Então, não adianta, é um ato isolado, é uma luta da pessoa com ela mesma. Porque dos problemas de saúde, eles são muito conhecidos, né? Hoje em dia, até a questão do cigarro, ter aquela foto ali dizendo dos prejuízos. Existe a consciência de que não é uma coisa bacana de se fazer, né, para a própria saúde, mas ao mesmo tempo não se consegue superar isso. É que também não é um hábito muito simples, né? Se a gente for olhar assim as raízes do ser humano, o hábito de botar na boca alguma coisa, a gente vai ver lá que é da época da amamentação, né? O ser humano sempre precisou um calmante, vamos dizer assim, né? O bebê sozinho não sabe se acalmar, é a mãe que acalma, a mãe que dá de mamar, que dá uma mamadeira, também, né? Aos poucos a mãe vai explicando para o nenê se acalmar, vai dando o bico, né? E assim a pessoa vai crescendo, né? Sendo que aos poucos a pessoa acaba ela mesma aprendendo a se acalmar, né? É bem comum quando a gente vê uma situação, por exemplo, de uma criança que se machuca, ela chora desesperadamente. E a mãe vai lá, põe uma aguinha, diz que vai passar e a criança vai se acalmando, né? No decorrer da vida, numa evolução natural, se espera que a pessoa vá aprendendo a se acalmar sozinha, né? Primeiro com o bico, depois com um paninho, ou a mãe se acalmando. Mas muitas pessoas não chegam nesse estado de bem-estar sozinhas, né? Elas acabam pegando uma muleta, o cigarro, alguma outra coisa assim. E quando chegam na vida adulta, ficam muito ansiosas em não ter essa muleta, né? Então, a gente brinca no grupo que é um desmame, né? Como, às vezes, quando se quer tirar o bico de uma criança, né? A mãe promete uma bicicleta, uma boneca, alguma coisa assim, e diz para a criança, né, que ela vai fazer uma troca, né? Só que no mundo adulto, essa troca é conseguir se autoacalmar, né? Conseguir fazer outras situações que acalmem essa pessoa. A gente considera muito questões do esporte, né? Outros afazeres, porque é um momento de vida adulta, né? Não se tem mais o bico, então, para se acalmar, né? Então, eu acho que essa é uma das causas... Uma questão cultural também. Não só cultural, eu acho que é uma questão grande, também cultural, evidentemente, mas muito emocional também. Bom, falando nessa questão... Pois não, queria falar? Não, eu só acho que é interessante, pegando o gancho da Simone, assim, a gente traz para eles a questão de se presentear no momento que ele consegue parar de fumar, é uma conquista, é uma vitória. Então, esse reflexo, assim, e muitas das pessoas que conseguem parar de fumar e voltam nos grupos de revisão e trazem assim, eu consegui viajar, né, eu consegui me presentear, porque também a questão financeira vem à tona, né? É verdade. E a gente percebe claramente, nos últimos grupos trouxe muito isso. Pessoas desempregadas há 4, 5 anos e ainda continuam fumando, quer dizer, aumenta o custo na questão social diretamente na vida. Então a gente traz muito isso para o grupo, para discutir, para refletir em cima disso. E depois a conquista financeira, o ato de parar de fumar, traz também benefícios para a vida pessoal e a saúde, como a gente relatou até agora, né? E não deixa de ser um modo mais adulto de se premiar, né? Claro. Se antes a pessoa, para se premiar, ela precisava de um cigarro, vamos dizer que é uma coisa mais primitiva, mais, né, da linha infantil, hoje eles conseguem trocar e se presentear com coisas mais adultas, mais subjetivas,
né? Várias pessoas que a gente atende, vamos dizer, são pessoas de renda baixa, né? E que gastam em torno de um salário mínimo por mês em cigarro, né? Muitos, a gente faz o cálculo no grupo, né? Se tu tivesse um salário mínimo a mais por mês, né? O que tu faria com isso? Muitos assim, eu nunca viajei na vida porque eu não tenho dinheiro, né? E a gente chama os antigos para mostrar que depois que eles pararam de fumar, eles foram passear de avião, coisa que jamais passaria na cabeça deles, né? E ao longo dos anos, quanto que dá isso, hein? Isso. A gente tem vários exemplos assim, de um que ele era motorista de caminhão e fumou durante 60 anos. Nossa. Né? Ele e a esposa. E o cálculo dele, ele foi somando e tudo, dava uns 300 mil reais, né? O que ele tinha gasto sem calcular juros, nada, né? Então, ele se deu conta que aquele era o valor do caminhão, de um caminhão que ele gostaria de ter, que a diferença dele ter sido empregado ou o dono do caminhão... Tava no cigarro daí. Que bacana. Bom, bacana mesmo a história de vocês aí. Bom, a gente ainda vai trazer no segundo bloco alguns depoimentos, né, de algumas pessoas que a gente acompanhou lá. E também vamos falar um pouco mais, eu queria falar da questão social, porque hoje em dia não é mais bacana fumar, né, e antigamente isso era. Então a gente fala sobre isso em instantes. O Em Pauta hoje está tratando sobre o tabagismo, principalmente como combater esse mau hábito que é a principal causa de morte evitável em todo o mundo. A gente vai para o intervalo e já voltamos com esse tema.